Pessoal, voltei. Agora, os conteúdos e o livro didático, nós estamos dando sequência aos conteúdos, né? Ainda estamos falando dos conteúdos. Então, aqui nós temos o seguinte: os livros didáticos se prestam a sistematizar e difundir conhecimentos, mas servem também para encobrir ou escamotear aspectos da realidade, conforme modelos de descrição e explicação da realidade consoantes com os interesses econômicos e sociais dominantes da sociedade. Então, mais uma vez, nós temos essa visão de desconfiança com relação aos conteúdos que são produzidos na escola, que são reproduzidos na escola e com relação, por exemplo, aos livros didáticos, né, onde esses conteúdos também estão presentes. O professor deve ser o que nesse caso? Ele tem que ser um observador. Tá? Por quê? Porque é o professor que vai ter que desenvolver esse olhar, né, observador, crítico, e perceber o que está por trás daquela mensagem, o propósito daquela mensagem, o que está sendo passado para os alunos ali. Inclusive, o professor precisa saber analisar muito bem, escolher muito bem os materiais e não virar refém desse livro didático. Além de olhar para esse livro didático com uma certa desconfiança, com certa criticidade, o professor precisa saber selecionar também outros materiais para trabalhar com os seus alunos. Tá? Aqui, ao selecionar os conteúdos da série em que irá trabalhar, o professor precisa analisar os textos, verificar como são enfocados os assuntos para enriquecê-los com sua própria contribuição e a dos alunos. Tá? Os alunos também podem contribuir, comparando o que se afirma com fatos, problemas, realidades da vivência real dos alunos. Ainda, os livros, ao expressarem o modo de ver de determinados segmentos da sociedade, fornecem ao professor uma oportunidade de conhecer como as classes dominantes explicam as realidades sociais e como dissimulam o real, e podem ajudar os alunos a confrontarem o conteúdo do livro com a experiência prática real em relação a esse conteúdo, ok? Então, 3 pontos bem simples aí sobre os livros didáticos e, repito, o professor é a figura importante, o observador que deve perceber o que está sendo reproduzido nesse livro e promover, então, essa análise crítica e, junto com os alunos, a comparação desse conteúdo com aquilo que acontece na realidade. Outro ponto muito importante sobre conteúdos são os critérios para a seleção dos conteúdos. Tá? Então, quais são os critérios? Correspondência entre objetivos gerais e conteúdos. Então, na hora de escolher o conteúdo, esse conteúdo ele tem que ser selecionado para ajudar o aluno a chegar nos objetivos. Ele tem que ter essa relação, essa correspondência com os objetivos. Ele tem que ter também um caráter científico. Então, o professor ele precisa conhecer muito bem ali a estrutura da disciplina que ele ensina, da matéria que ele vai ensinar e promover ali, né, uma conexão das noções que serão ensinadas de forma lógica. Tem que ter um caráter sistemático. O que seria o caráter sistemático? Os conteúdos eles não podem estar todos separados, isolados. Deve haver uma sequência, deve haver uma interligação. Então, o professor organiza esses conteúdos para que exista essa interligação, essa sequência. Relevância social, que é justamente, né, a ligação entre esse saber sistematizado, esse conteúdo sistematizado que é muito importante, e a experiência prática. Então, aqui nós estamos falando dessa vinculação que a gente repete o tempo todo, né? Então, vinculação com a prática social. Acessibilidade e solidez, que é a compatibilidade com o nível de desenvolvimento dos alunos, né? Para que os alunos possam ter uma assimilação sólida. Então, aquilo que eu ensino para o aluno tem que ser compatível com o que o aluno está pronto para aprender. Óbvio, o professor está sempre desafiando o aluno.
Compatibilidade não é ensinar o que é fácil para o aluno, aquilo que o aluno pode aprender facilmente. É oferecer ao aluno aquilo que ele pode aprender, né? Um desafio, algo que ele seja capaz de aprender com a ajuda do professor enquanto mediador. Então aí nós temos os critérios de seleção dos conteúdos, ok? Agora a gente vai falar sobre metodologia. Vamos ver o que nós temos sobre métodos, na verdade, de ensino, né? O como, aqui nós estamos falando do como ensinar. Bem, os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo. Então, o objetivo, né, onde nós temos que chegar, e o conteúdo, o que eu ensino para o aluno para ele alcançar os objetivos. E referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais específicos do ensino, ou seja, ao como do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Então, método é o quê? É um caminho para atingir um objetivo. Nós vamos entender dessa forma, método como um caminho para alcançar um objetivo. E esse caminho, ele, na verdade, não é um único caminho, é um conjunto de ações intencionais. Então, o professor vai ter que pensar em possibilidades de caminhos dependendo da situação de aprendizagem, ok? E um ponto importante é o seguinte, então o professor que tem método é o professor que tem um domínio, vamos dizer assim, de procedimentos, um domínio de técnicas de ensino. Na verdade, ter um método não se limita a isso. Ter método não é simplesmente dominar procedimentos e técnicas de ensino. Por quê? Porque quando nós falamos de método, né, o professor que tem método, ele tem uma visão e uma compreensão global do processo de ensino. Então, não é simplesmente utilizar procedimentos e técnicas. Ele sabe em que contexto ele está atuando. Ele tem consciência da dimensão política do processo pedagógico e não apenas técnica. Poderíamos falar de uma dimensão estética, inclusive. Ou seja, o professor tem uma compreensão global do processo de ensino, do contexto, de tudo que está ali dentro desse processo. Não é simplesmente ter domínio de procedimentos e de técnicas. Por exemplo, o professor passa muito bem o conteúdo no quadro, utiliza o giz ali, é muito claro para falar, ele tem uma técnica muito boa de estudo. Isso já é o método? Esse professor já tem um método? Não, porque o método envolve outros fatores, outros elementos também. Aquilo é um procedimento, é uma técnica que ele está utilizando muito bem, né? Que esse professor está utilizando muito bem, mas não é o método. Características dos métodos. Aliás, você poderia até me perguntar, Vinícius, mas o que seria essa compreensão global, né? Já que eu falei disso, vou colocar aqui. Então, método depende disso aqui, de uma compreensão global. E o que seria essa compreensão global? O professor ele tem conhecimento, por exemplo, dos fins sociais e pedagógicos. Então, qual é a finalidade do ensino em termos sociais e em termos pedagógicos? Tá? Então, os fins sociais e pedagógicos devem ser compreendidos pelo professor. O professor deve ter, por exemplo, a compreensão das exigências da realidade. Tá? Das exigências, dos desafios da realidade. Ele tem que compreender, por exemplo, as questões sociais dos alunos. Questões sociais e culturais. De onde esse aluno vem, questões culturais, necessidades. Pode ser que esse procedimento de, por exemplo, lecionar muito bem com um giz, com uma caneta de forma muito clara, o professor se mostra muito conhecedor do assunto, tem domínio e consegue com clareza expor,
Pode ser que, apesar de ser uma habilidade, uma técnica muito boa, apesar de o professor ter domínio desse procedimento, isso não atende, de repente, aquele aluno que ele está ensinando. Pode ser que outros recursos sejam necessários e o professor tenha que ter uma visão, uma compreensão mais global, né, de quem é o aluno, qual é o contexto, qual é a situação, para que ele possa realmente organizar bem aquele como ele vai ensinar, né? Então, nós podemos dizer, em outras palavras, que o método não se limita, né, ao conjunto de procedimentos e técnicas. Não se limita ao conjunto de procedimentos e técnicas, ok? Procedimento, a técnica faz parte do método, faz parte. O Libani vai dizer que é um detalhe do método, mas não é o método, tá? Então, no método, por exemplo, dentro de um método expositivo, então, o método expositivo, ele é um método interessante, só que explicar no quadro, escrever no quadro é um procedimento só dentro desse método. Então, às vezes, o professor precisa colocar outros procedimentos e técnicas. Ele precisa, por exemplo, fazer perguntas iniciais para conhecer seus alunos, para entender quais são as reais necessidades desses alunos antes de vir até o quadro. Ele pode fazer uma leitura conjunta com os alunos, ele pode, por exemplo, oferecer um vídeo, ele pode colocar outros procedimentos ali dentro daquela aula para complementar aquelas anotações que normalmente ele faz, e isso tudo completa o método expositivo. Então, o professor que tem essa compreensão dos fins sociais e pedagógicos, das exigências, desafios da realidade, questões sociais e culturais, ele vai escolher qual é o melhor método para cada situação. Pode ser que o método expositivo seja muito bom para o aluno entender um conteúdo, uma matéria, mas de repente não seja bom para o aluno desenvolver ali a participação, né? De repente, para o aluno desenvolver aquele pensamento talvez mais crítico, ou a participação, a capacidade de participar, de se envolver, pode ser que o método expositivo o ano todo não vá suprir essa necessidade, não vá fazer com que o aluno desenvolva habilidades, atitudes nesse sentido. Então, ele precisa recorrer a outros métodos também. Beleza, voltando aqui. Características dos métodos estão orientados para objetivos, implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações. Então, existe ali uma sucessão de ações, mas ela é planejada e sistematizada, tanto de ações do professor quanto dos alunos, e requerem a utilização de meios. Então, a gente precisa de meios para lecionar, para aplicar conteúdos, enfim, meios, recursos. Os alunos, sujeitos da própria aprendizagem, também utilizam-se de métodos de assimilação de conhecimentos. Os alunos também desenvolvem seus caminhos de aprendizagem. Os alunos têm ali as formas como eles aprendem melhor, as escolhas que eles fazem para entender melhor alguma coisa, para interagir com um conteúdo, e isso está relacionado ao tema metacognição, né? Então, os alunos também se utilizam de métodos para assimilar. Então, nós poderíamos dizer de forma geral, né, fazendo uma síntese disso, que os métodos correspondem a uma sequência de atividades tanto do professor quanto dos alunos. Importante, vejam, a relação objetivo-conteúdo-método tem como característica a mútua interdependência. Tá? Então, na verdade, objetivo, conteúdo e método estão todos conectados aqui, existe uma interdependência. O método de ensino é determinado pela relação objetivo-conteúdo. Então, eu tenho o que eu quero alcançar, o que eu vou ensinar para o aluno alcançar e o como seria o método. Mas o método também pode influir na determinação de objetivos e conteúdos. Então, o método
pode influir na determinação de objetivos e conteúdos. Assim, os métodos, à medida que expressam formas de transmissão e assimilação de determinadas matérias, atuam na seleção de objetivos e conteúdos. Então, por exemplo, o professor vai lecionar lá uma aula de leitura. Tá? Então, ele precisa trabalhar um método de leitura. Por quê? Porque a leitura depende de um método de leitura. O aluno precisa dominar o procedimento da leitura, ele precisa desenvolver a habilidade da leitura. Nesse caso, o método ele se torna o quê? Ele se torna objetivo e conteúdo. O objetivo é que o aluno aprenda esse método e ele vai aprender fazendo. Então, o método se torna também o conteúdo da atividade. É isso que o autor está nos dizendo. Classificação dos métodos de ensino, pessoal. Então, tem método de exposição. Esses aqui eu não vou ficar lendo tudo, tá bom? Eu acredito que não tem necessidade. Eu vou colocar aqui para vocês, talvez pontuar alguma coisa, mas aqui nós temos quais são os métodos de ensino que os professores podem utilizar. Qual é o melhor? Não existe o melhor. O professor vai utilizar os métodos diferentes no decorrer do ano, por exemplo, dependendo da necessidade, dependendo do conteúdo que ele vai ensinar, dos objetivos que ele precisa alcançar, dos alunos, enfim, é sempre bom diversificar, não é? Existem situações e situações. Então, há o método de exposição pelo professor. Normalmente, esse método aqui, né, ele tende a ser associado a uma educação tradicional, o que não deve ser feito, né? A exposição, método expositivo, aula tradicional, nada a ver. Se o professor na exposição utiliza recursos diferentes, problematiza, né? Ali existe a exposição do professor como carro-chefe, mas os alunos também podem se expressar. Existe muitas vezes a exposição, mas há a oportunidade da problematização, do diálogo. O professor vincula os conteúdos na exposição dele à prática social. Isso não é tradicional, tá? O método expositivo foi muito utilizado na educação tradicional porque ele está centrado no professor. Mas isso não quer dizer que toda vez que ele é utilizado, ele seja utilizado de forma tradicional. Não, não. A gente pode aproveitar muito bem em diversos momentos o método expositivo para que os alunos tenham clareza dos conteúdos. Aliás, é a forma talvez mais rápida de nós tornarmos um objeto claro para os alunos, para que eles entendam, para depois eles continuarem as suas atividades e continuar uma exploração maior sobre o objeto. Existe o método de trabalho independente, tá? Com as suas características. Método de elaboração conjunta, aí também com as suas características, método de trabalho em grupo. Lembrando que quando a gente fala de método de trabalho em grupo, existem formas de organização dos grupos, tá? Então, eu vou usar um método de trabalho em grupo. Aí entram formas de organização, o debate, Phillips 66, tá? 6 grupos de 6 elementos discutem uma questão em poucos minutos para apresentar depois as suas conclusões. O essencial desta técnica, então vejam que dentro do método de trabalho em grupos, existem formas de organização dos grupos que são técnicas que o professor utiliza. Uma delas é Phillips 66. Então, o essencial desta técnica é poder verificar rapidamente o nível de conhecimentos da classe sobre um determinado tema no início da aula ou após a explicação do assunto. Existe a tempestade mental, ou em inglês chamado de brainstorming, em que os alunos vão trocar ideias, vão contribuir trazendo diversas ideias. Grupo de verbalização, grupo de observação e seminário, tá? Então, são formas de organização dos grupos, beleza? É isso, pessoal. Então, vamos lá para as questões. No processo de ensino, para garantir a aprendizagem do aluno de forma eficaz, a função da didática é investigar a psicologia da educação e seus aspectos. Vejam, pessoal, a psicologia da educação, a psicologia é uma área do conhecimento que faz ali uma parceria com a pedagogia, auxilia a pedagogia, oferece conhecimentos,
importantes para a pedagogia. A didática, no caso, ela tem a função de investigar o que é a psicologia? Não. A didática pode recorrer à psicologia da educação para que o professor, né, através disso, organize ali a prática de ensino e tudo mais. No entanto, o que o professor, o que a didática investiga são os objetivos e métodos adequados, tá? Então essa é a resposta. É função da didática investigar relacionamento entre pais e escola, não, psicologia da educação, não, os conceitos sociológicos, não, desenvolvimento de competências, não. É isso aqui, os objetivos e métodos. Como eu sei, Vinícius? Porque você tem que ver o seguinte, qual que é o objeto de estudo da didática? É o ensino. Aí, onde nós temos elementos do ensino? Só na letra B, não é? Então, nas outras alternativas eu não tenho elementos do ensino, eu tenho na letra B. Então, a B é a resposta. A didática vai investigar o ensino, o objeto dela. Logo, os objetivos e métodos adequados. 2. Sobre a aplicação da didática em sala de aula, assinale a alternativa incorreta. A didática é considerada a arte e ciência do ensino. Sim, ela é considerada, tá? Ela é considerada uma arte do ensino porque o professor reflete sobre o que eu tenho que alcançar, né? O que eu tenho, no caso, qual é o objetivo do professor, e no caso ele tem que ajudar o aluno a assimilar, e ele vai, então, a partir dessa reflexão sobre tudo que influencia o processo de ensino, ele vai organizar esse processo. Trata-se sim de uma arte, né? Trata-se sim de uma arte, dessa capacidade do professor de organizar o processo de ensino da melhor forma possível. E é ciência também do ensino. Ela não objetiva apenas conhecer por conhecer, mas procura aplicar seus princípios com a finalidade de desenvolver no indivíduo as habilidades cognitivas para torná-los críticos e reflexivos. Sim, principalmente se nós estivermos falando de uma didática crítica, não é? Agora, B. É dever dos alunos garantir uma relação didática entre ensino e aprendizagem, tendo em mente que sua postura em sala de aula deve auxiliar o trabalho do professor. Aqui não, tá? Então, primeiro que é o professor, né, que constrói todo o processo, ele que organiza o processo de ensino, e há a participação do aluno também, mas é o professor que organiza esse processo. E aqui o aluno tem em mente que a sua postura em sala de aula deve auxiliar o trabalho do professor. O professor já organiza o processo para estimular o aluno, porque quando o professor está pensando, planejando a sua ação, o processo de ensino, ele está olhando para os interesses, as características dos alunos, as necessidades e as expectativas dos alunos. Então, em vez de ser o aluno, né, esse sujeito que nós estamos vendo na B, seria então o professor. Então a B, e ela está meio estranha, né? Ela está incorreta, mas vamos conferir as outras. É dever do professor garantir uma relação didática entre ensino e aprendizagem, tendo em mente a formação individual da personalidade de cada um de seus alunos. Sim, ele precisa conhecer o aluno, ele é responsável por essa organização. Por meio da aula, o docente organiza esse processo de ensino e faz mediação junto aos alunos, do conhecimento prévio com o conhecimento adquirido durante o processo de formação. Sim, o professor está entre o aluno e os seus conhecimentos prévios e aquilo que o aluno precisa aprender. A didática tem grande relevância no processo educativo de ensino e aprendizagem, pois ela auxilia o docente a desenvolver métodos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades, tornando mais fácil o processo de aprendizagem dos indivíduos. Olha que importante, a didática auxilia o professor a desenvolver métodos. Didática não é sinônimo de método. A didática ajuda o professor a pensar o processo, e quando ele pensa o processo, ele consegue identificar elementos, fatores que são importantes para que aquilo dê certo. E ele pode, então, desenvolver métodos com base nisso. Então, a didática não é o método, não são sinônimos. A didática auxilia o docente a desenvolver métodos. Então, vamos para 4. A questão 3, eu percebi aqui que ela estava anulada, tá? Então, tirei do material. Então, vamos para 4. Pulamos a 3. A interdependência entre métodos, objetivos e conteúdos é um pressuposto do processo educacional. Sim, e em algumas situações os métodos podem ser considerados como conteúdos. Acabamos de ver isso, não é? Então essa aqui está certa.
5. Libânio afirma que a escola, de décadas atrás, serviu aos interesses das camadas dominantes da sociedade. Para isso, estabeleceu seus objetivos, conteúdos, métodos e sistema de organização do ensino. Para o autor, atualmente, o ensino é entendido como transmissão de conhecimento na forma de transferência da cabeça do professor para o aluno, com o objetivo de prepará-lo da melhor forma possível para a vida. Ele está falando hoje, né, atualmente, como que nós entendemos o ensino. Desenvolvimento e exercitação das capacidades e habilidades por meio do estudo independente do pensamento crítico. Então, olha aqui, ó, estudo independente, né, sem a mediação do professor. Domínio de métodos e técnicas de trabalho intelectual, bem como aplicação prática dos conhecimentos passados pelo professor. Domínio apenas de métodos e técnicas. Aqui a gente teria talvez uma educação mais tecnicista, né? Um processo no qual a transmissão pelo professor é combinada com a assimilação ativa pelos alunos, pois os conhecimentos são a base material em torno dos quais se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas. Aqui a gente tem a proposta crítico-social dos conteúdos. Então, quando ele diz, para o autor, atualmente o ensino é entendido como, depois de um olhar crítico sobre os processos de ensino, depois de todos os estudos, depois da influência do pensamento mais progressista, onde nós chegamos? Nós chegamos, por exemplo, nessa tendência crítico-social dos conteúdos, e é a alternativa D, né? Beleza. 6. Uma das afirmações de Libânio em relação à didática é que não é de fundamental importância para a formação docente em suas práticas e metodologias de ensino. Imagina, né? É o principal ramo de estudos da pedagogia, sim. Converte os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionando os conteúdos e métodos. Tá certo também, né? Então a 2 está certa, a 3 está certa também. Então, corretas 2 e 3, está aqui, letra D. Essa é tranquila. Questão grandona. Verdadeiro ou falso? A aula é o centro da atividade docente e deve possibilitar o cumprimento dos princípios didáticos. Portanto, não será reconhecida como aula uma atividade sem objetivo definido ou sem conteúdo, mesmo que desenvolvida pelo docente. Verdadeiro. Nós não falamos sobre aula, mas está aí uma informação importante sobre aula, tá? Então, isso é verdadeiro. A aula é um evento, vamos dizer assim, intencional. Ela foi preparada para o professor ensinar conteúdos para que os alunos alcancem objetivos específicos dentro das matérias, dentro das disciplinas. E um detalhe, a aula acontece na sala de aula. A sala de aula é espaço de referência. Eu posso ter uma aula em qualquer lugar, eu posso ter uma aula fora da escola, mas devem estar presentes conteúdos e objetivos. O importante princípio da didática é o da vinculação do individual com o coletivo e deste com aquele, no sentido de unir os interesses do grupo e os de cada um dos alunos, com o intuito de alcançar os objetivos propostos nas atividades pedagógicas. Também texto de livro, né? Tá certo. A estandartização da didática, que é o quê? A estandartização é quando a gente busca padrões. É uma necessidade atual, na medida em que se deve evitar a proliferação de métodos, ou seja, a gente tem que ter um único pensamento, um único caminho, um padrão didático e, consequentemente, metodológico para o ensino? Não, a gente, na verdade, está indo contra essa ideia hoje, né? Por causa de toda a complexidade que existe aí na realidade da escola, na realidade social. Então, falso. Didática e metodologia se diferenciam na medida em que a didática trata do ensino no sentido mais amplo e a metodologia é sempre específica de uma dada área do ensino. Não por quê? Porque nós vimos que existe uma metodologia geral, existe uma metodologia específica, né? Existe uma didática geral, a didática é o processo, né? E dentro disso nós temos ali uma metodologia geral e uma metodologia específica. Então, essa é falsa também, tá? A metodologia não é sempre específica, não é sempre a metodologia de uma dada área de ensino. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, então, de cima para baixo. Verdadeiro, verdadeiro.
Falso, falso. É a letra D. Tá aqui. 8. Libânio afirma que a finalidade principal do trabalho em grupo é obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa. Há muitas formas de organização dos grupos, entre elas, uma em que, dado um tema, os alunos dizem o que lhes vem à cabeça, sem preocupação de censura a ideias. As ideias são anotadas no quadro negro e, em seguida, faz-se a seleção do que for relevante para prosseguir a aula. Isso é a tempestade mental, tá, gente? Então, os alunos dizem, eles contribuem, todos trazem informações sem preocupação de censura. Todas as informações são úteis. 9. A participação ativa do aluno em sala de aula se dá por meio de diferentes técnicas. Sobre as técnicas e seus objetivos, assinale a correta. A técnica Phillips 66 desenvolve a capacidade analítica e prepara o aluno para saber enfrentar situações complexas. O seminário aumenta a flexibilidade mental mediante o reconhecimento da diversidade de interpretações sobre o mesmo assunto. O simpósio apresenta diversos aspectos de um mesmo tema ou problema para fornecer informações e esclarecer conceitos. Os grupos de verbalização e observação produzem grande quantidade de ideias em prazo curto, com alto grau de originalidade e designação. A correta, gente, é a C. Eu não vi simpósio com vocês nessa aula, tá bom? Então, não vi simpósio nessa aula. Essa é a correta. O simpósio apresenta diversos aspectos de um mesmo tema ou problema para fornecer informações. As outras, elas não está correto. Grupos de verbalização, seminário, nem Phillips 66. 10. A escola de hoje necessita mostrar e propor respostas metodológicas e de aprendizagem em relação às novas exigências contemporâneas. Libânio mostra que a investigação didática atual tem destacado algumas ações pedagógico-didáticas que são compatíveis com as propostas educacionais de caráter emancipatório, dentre as quais destaca-se a prática que prioriza o trabalho individualizado e estanque de cada componente curricular? Não, né? Um papel ativo dos sujeitos da construção da aprendizagem, ou seja, professor e aluno cúmplices perante os objetos de conhecimento por meio do diálogo. Parece ser essa. Então, essa é a investigação didática atual que tem se destacado nessas ações e que são compatíveis com propostas educacionais de caráter emancipatório. O ensino das disciplinas seguindo uma ordem lógica, horários rígidos, não. O professor que precisa da cultura geral e de sua especialização disciplinar sem se preocupar com conhecimentos conexos à sua disciplina, nada a ver. A cultura escolar que envolve a aprendizagem de conceitos e não envolve a dimensão afetiva? Não, também. Então, realmente, é a letra B de bola. Ok? Então, dessas 10 questões, precisamos tirar a questão 3. Fizemos aí um estudo sobre didática que você vai complementando, tá? Então, nós temos, por exemplo, você vai ter estudos sobre autores, você vai estudar lá Comênios, Rousseau, dentre outros que contribuíram para o processo didático. Tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem. Então, existem outros assuntos que vão sendo trabalhados e que você vai complementando ao tema didática. Nesse conjunto de aulas, nós vimos o que é a didática, a relação da didática com a pedagogia, o processo de ensino enquanto objeto de estudo da didática e 3 elementos importantíssimos do processo de ensino: conteúdo, objetivos, conteúdos e métodos de ensino. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.